Ei, pessoal, boa noite. Fabiola, Leandro, Mariana. Boa noite. Bom, pessoal, então a live de hoje aqui é para falar um pouquinho, fazer um bate-papo, né, sobre o curso aí de letras. Então, aqui hoje para falar sobre o curso de letras, nós temos o professor e doutor Leandro Lima, ele vai depois se apresentar mais especificamente, né? E a Mariana também, que é nossa supervisora comercial, que vai falar um pouquinho aí sobre as vantagens, características da Multivix, né? E vai trazer assim algumas oportunidades para estudar na Multivix. Então, esse momento aqui é para aprender mesmo, principalmente sobre o curso e um pouquinho das vantagens Multivix. Qualquer tipo de dúvida que vocês que vão surgindo, só colocar no nosso chat, que a gente vai respondendo ao final, tá bom? Então, eu vou passar a palavra primeiro para a Mariana, né? E depois o Leandro também fica à vontade. Perfeito, Aline. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Prazer estar falando com vocês. Mais uma live, né? Dessa vez do curso de letras, um curso muito importante, muito valioso para a nossa sociedade. Falando um pouquinho da Multivix brevemente, né? A Multivix ela tem 20 anos no mercado, hoje é líder educacional no estado do Espírito Santo e, segundo o último levantamento, está entre as 15 melhores faculdades do país. E há 3 anos atrás, a gente Multivix, né, resolvemos investir na modalidade à distância, visto que a tendência do mercado é essa atualmente e para o futuro, né? O EAD está crescendo bastante e a tendência é crescer cada vez mais. E uma característica muito forte da Multivix é que ela sempre inovou nos seus processos. A Multivix preza muito por inovação e eficiência. E não é por isso, não é à toa que foi a primeira faculdade do país a ter todo o processo de matrícula online. Então, hoje, o aluno ele consegue fazer todo o processo dele de matrícula, desde a inscrição, passando pelo vestibular, até mesmo a matrícula em si, né, a entrega de documentos, tudo isso ele consegue fazer de casa, de forma online. Então, hoje, a Multivix ela foi a pioneira nesse processo e hoje ela é uma referência, tanto que várias faculdades vêm até nós para saber sobre esse processo, como que é feito. Enfim, hoje a Multivix ela é, além de tudo, referência em inovação. Falando um pouquinho das formas de ingresso, ou seja, como que o aluno ele pode entrar e se tornar, de fato, um aluno da Multivix EAD. Hoje a gente tem 7 formas de entrada. A primeira seria o vestibular, o processo seletivo normal. O que seria o processo seletivo? O aluno hoje ele faz uma prova de redação. No site é disponibilizado 3 temas e ele escolhe entre os 3, um para ele dissertar. Tem 48 horas para essa redação ser corrigida de fato, geralmente é menos que isso, né? No dia seguinte, no máximo, essa prova já está corrigida. E caso ele tenha a pontuação necessária, ele é aprovado e pode seguir com o processo de matrícula. A segunda forma de ingresso é pelo Enem, pela nota do Enem. Então, se o aluno hoje ele tem a nota superior a 200 pontos no Enem, a média, né? A 200 pontos, e ele não zerou a prova de redação, ele consegue entrar com a nota dele. Ou seja, diferente da primeira forma de ingresso, que é o processo seletivo, vestibular, ele precisa fazer uma redação, ele entrando pela nota do Enem, ele está dispensado dessa prova de redação. Ele já entra direto com a nota dele. A terceira forma de ingresso é pela nota do Enseja. Assim como o Enem, se o aluno fez o Enseja, né, que é o exame de jovens, educação de jovens e adultos, e ele foi aprovado nesse exame, ele consegue entrar com a nota do Enseja e assim ser dispensado da prova de redação também. A quarta forma de ingresso seria o histórico do ensino médio. Então, hoje o aluno, ele coloca, entra, pega o histórico dele, anexa, e aí o nosso setor acadêmico faz uma análise do histórico dele
e ele consegue ingressar também com o histórico do ensino médio. A quarta forma de ingresso é transferência. O que seria transferência? O aluno está matriculado em uma outra instituição e ele deseja se transferir para a Multivix. Então, ele já consegue ingressar direto como transferência e adentrar na instituição. Também temos a forma como segunda graduação, ou seja, o aluno ele é formado já em uma graduação, tem uma graduação, a primeira que a gente chama, né? E ele quer fazer uma outra graduação. Então, a segunda graduação, ele consegue também ter essa forma de ingresso. E, por último, reabertura e reingresso. Essa forma, ela contempla os alunos que trancaram ou desistiram do curso, né, da Multivix. Então, eles conseguem, se eles tiverem desejo de voltar, entrar e ingressar por essa forma de ingresso, reabertura e reingresso. Pode passar ali, por gentileza. Alguns dos nossos diferenciais. A faculdade, ela é referência também não só pela inovação, mas também pela qualidade no ensino. A Multivix, ela preza, acima de tudo, pela qualidade da educação. E isso nada muda. Então, a gente tem a nota de excelência do MEC, né, que é a nota 5 na maioria dos nossos cursos. Em todos os nossos cursos, a gente tem essa nota de excelência do MEC. O vestibular online, que é a redação, é um dos nossos diferenciais também. O aluno não precisa ir até o polo, fazer a prova de vestibular, ele consegue fazer de casa, né? A redação online, como já explicado. Nosso contrato digital, seguindo a linha. Então, na hora que ele for efetivamente se matricular, ele consegue fazer isso de casa, pelo computador ou pelo celular, através do contrato digital, onde ele faz a assinatura eletrônica e anexa os documentos. Hoje, a nossa matrícula sai por apenas R$ 49,00 em qualquer curso. Ou seja, qualquer curso que o aluno opte hoje, ele paga a primeira mensalidade por R$ 40,00. Até mesmo aqueles cursos mais caros, né? Que é engenharia, agronomia hoje. Então, ele consegue pagar a primeira mensalidade independente por R$ 49,00. 50% de desconto no primeiro semestre. A gente também, a Multivix, está ofertando esse baita desconto para os alunos que ingressarem hoje. Seguindo a linha da inovação, o aplicativo da Multivix, que é um diferencial enorme, a maioria das faculdades à distância não tem. O que significa isso? Que o aluno, ele nem o computador ele precisa hoje. Ele tendo um smartphone, ele consegue fazer tudo pelo celular, desde as atividades, assistir conteúdo, tirar dúvida com o professor, olhar nota, baixar boleto, ou seja, tudo isso ele consegue fazer pelo nosso aplicativo. O conteúdo é 100% digital, todo ele está dentro do aplicativo, está dentro das nossas plataformas. Hoje a gente tem unidades em todo o Brasil, mais especificamente falando, estamos em 14 estados do país, quase a metade do Brasil aí tem a bandeirinha da Multivix, e esse número está crescendo, graças a Deus. Hoje a gente somos mais de 160 polos, e a cada semana está entrando mais parceiros qualificados para unir forças. A Multivix contempla várias bolsas e políticas de financiamento, e, por fim, a gente contém uma biblioteca digital, que é um privilégio do aluno, aí tem à disposição mais de 15.000 títulos, né, livros, dissertações, tudo isso pelo aplicativo, pela plataforma, enfim, muitos diferenciais. Agora eu queria passar a palavra para o professor Leandro. Boa noite. Obrigado pelo convite. É uma satisfação vir aqui contribuir para falar sobre o curso de letras, para falar sobre educação. E acho que você começou muito bem, Mariana, quando disse que o curso de letras ele tem uma importância significativa para a sociedade de maneira geral. E especificamente o curso de letras, há alguns motivos, né, que não só porque eu fiz letras eu defendo
e vou vender o peixe do curso de letras, mas ele de fato tem uma importância histórica, porque a formação do Brasil enquanto país, ele passou muito pela formação dos escritores, né, dos juristas, e a base do conhecimento dessa área de humanas, ela passa pelo estudo das letras, né, estudo da linguagem, das literaturas. E com o passar dos anos, o curso de letras é o curso que absorveu essa responsabilidade de estudar o patrimônio literário de um país, né? Então, logo a gente vai mostrar um pouco da matriz curricular do curso, mas o curso de letras hoje se sustenta significativamente pelo estudo da literatura. Obviamente, não só pelo estudo da literatura como uma área de teoria, né? Mas porque é um patrimônio e porque a linguagem ela passa pela escrita. Então, o curso de letras hoje é o curso que, dentro da estrutura em que se organiza, né, o conhecimento, ele é o curso que assumiu a responsabilidade de trabalhar com a literatura. Mas o curso de letras, ele tem... Pode deixar o slide seguinte. A importância dele, assim, ela é muito grande, porque quem faz o curso de letras, ele tem uma abrangência muito grande profissional. Tanto hoje, mas o nosso texto aqui fala sobre o que o profissional ele vai precisar ter no futuro, mas esse profissional ele já é exigido algumas dessas competências, né, que o profissional de letras, aquele que estuda e aquele que vai trabalhar depois de formado, diplomado, porque você é ensinado a ler com mais profundidade, né? Você é ensinado a se tornar um leitor capaz de encontrar significados mais abrangentes num texto. Com isso, desenvolve-se no estudante de letras a capacidade de fazer análises comparativas, né? De fazer análises de diferenciação do sentido, de saber classificar, de saber produzir argumentação, de fazer inferências, além das características óbvias, que é escrever melhor, se comunicar melhor, ter uma capacidade de sintetizar as informações. E todas essas competências, elas não se limitam apenas ao ensino ou ao ensino de língua portuguesa. Eu acho que eu falei aqui de competências que é esperado, que as empresas esperam de qualquer profissional. Por isso que hoje, e aí eu acho que eu e muitos outros colegas, amigos meus que fizemos letras, temos dado um pouco, nos tornando um pouco mais essa referência, assim, porque a gente começa a estudar, faz o curso de letras, às vezes com alguma intenção. A minha, por exemplo, foi para estudar literatura, mas essas competências que a gente vai desenvolvendo, né, com o passar do curso, vai nos capacitando para assumir várias funções profissionais, né? Eu passei por 3 cursos de graduação. Eu fiz o curso de economia, eu fiz o curso de letras e fiz o curso de pedagogia. E o curso de letras é o curso que mais produziu resultados positivos para mim, assim. Porque é um curso que te exige uma atenção diferenciada, porque o curso de letras ele exige que você estude, né? Que você se prepare bem. E aí, consequentemente, você vai melhorando, né? Você vai melhorando. Quando você se coloca mesmo com interesse, com afinco, com foco naquilo que você faz, a médio e longo prazo os resultados vão aparecendo. Então, o curso de letras, ele tradicionalmente conhecido como aquele que forma os professores de português, ele tem mostrado que ele forma pessoas para trabalhar na área de educação de maneira geral, mas, para além disso, tudo aquilo que requer
essas competências que eu acabei de falar, né? Uma boa dicção, uma boa capacidade de redação, uma boa capacidade de sintetizar, uma boa capacidade de fazer análises, de produzir argumentações. Todas as áreas de uma instituição, de uma empresa, elas precisam disso. Então, o engenheiro ele pode precisar de um profissional de letras numa instituição, né? O advogado, a mesma coisa. Então, as empresas elas começam a saber aproveitar, e aí tem, sem deixar de lembrar, né, o marketing, que é uma extensão importante de uma empresa, ela sempre está se utilizando de profissionais que formam no curso de letras exatamente pela sua essa habilidade essencial de redigir bem, né, de escrever bem, de ter bons argumentos, saber sintetizar ideias, mas também de ser capaz de ter uma experiência de ser um analista, né, de saber analisar. Então, eu diria que esse profissional hoje, que está indo para além da sala de aula, ele é um profissional que vinha se preparando de uma forma em que será muito bem aproveitado por esse mundo novo que se mostra aí, né, para nós. Então, o nosso texto aqui diz que esse futuro profissional ele tem que ter afinidade, além do magistério, né, com as atividades centradas na palavra. Então, o leitor, né, porque o profissional de letras ele é essencialmente uma pessoa interessada em livros, interessada no conhecimento, uma pessoa então que é convidada a ler, né, até para melhorar a sua capacidade de escrita, de argumentação, e é assim que a gente melhora a nossa capacidade de escrita e argumentação, é lendo, é ouvindo, né, as pessoas a colocarem a sua maneira de argumentar. São habilidades e competências que o mercado, o mundo quer de qualquer profissional. Então, eu diria que o profissional de aquele que faz letras, ele vai realmente se apaixonar, ele vai gostar, ele vai encontrar muita coisa que ele vai gostar e ainda vai se preparar por uma realidade que é mesmo essas competências e habilidades que naturalmente ele vai desenvolvendo no decorrer do curso. A gente apresenta, né, um esboço da nossa matriz e aí ali a gente já consegue enxergar o seguinte, o tripé que o curso de letras trabalha, né, que é o ensino da língua, o ensino da gramática e o ensino da literatura. É através dessa base que o curso de letras se organiza, né? Você vai ter, então, aulas em que você vai trabalhar a gramática da língua, né? Saber fazer as análises, saber conhecer a palavra, a estrutura de uma palavra, a estrutura de uma frase, de um texto. Vai aprender a fazer uma análise geral do texto a partir da ciência da linguagem, né? Que é a linguística. Vai estudar a literatura, uma teoria que te ajuda, então, a compreender melhor as faces, né, da expressão humana e vai te preparar para o magistério e para a educação de maneira geral. Então, a nossa matriz curricular, ela segue, né, essa diretriz que oferece esse tripé e que vai garantir, então, que quem faz o curso de letras esteja preparado para, enfim, ser um bom professor, ser um bom profissional em todas as áreas em que ele vier a trabalhar. Eu aproveito, assim, até para dizer, assim, que eu mesmo, assim, enquanto formado em curso de letras, eu já fiz bastante coisa, assim, né? Não me limitei só a ser professor, então trabalho na área administrativa, trabalho na sala de aula, faço trabalhos de correção de texto, faço trabalhos que ajudam alguns outros profissionais, né, na estruturação dos seus trabalhos, né,
as pessoas que trabalham na área de marketing, na área de propaganda, né? Eles sempre precisam, né, de um auxílio. E aí, o profissional que está preparado para esse mundo, né, que exige também que você não faça uma única coisa exclusivamente, né, que você seja capaz, então, de ter um trabalho, mas também fazer outras coisas que envolvam aquele seu trabalho. Então, a gente dá aula, enfim, a gente tem as nossas turmas, mas a gente faz outros trabalhos extras e o curso de letras se prepara muito para isso. Assim. Eu gosto muito de enfatizar isso quando eu converso com jovens, até com os meus amigos que já são formados, enfim, sobre como talvez a gente nem enxergava isso quando a gente foi fazer o curso de letras e que ele traz essa satisfação assim, pessoal. E aí onde ele atua, né? Onde a pessoa que se forma em letras ela atua, né? Além da escola, obviamente, além das instituições de ensino superior, da educação de maneira geral, elas podem exercer várias funções nas empresas públicas e privadas, o que demonstra como esse profissional, por essas competências e habilidades que ele desenvolve no curso, tem sido bastante absorvido. E aí, enfatizando aquilo que já no começo a gente falava, para além do magistério, né, para além da sala de aula, o profissional de letras ele combina muito bem com o mercado editorial, com os órgãos de difusão cultural, né, com o jornalismo, com a publicidade. E, como eu disse, normalmente os profissionais das várias áreas de uma empresa, elas reconhecem a necessidade e a importância do profissional ligado à linguagem, né, que possui essa capacidade, então, de argumentação, de boa redação, boa capacidade de análise, e a gente, então, é bastante demandado, e o mercado tem mostrado isso, absorvendo bastante o profissional de letras. Eu diria, assim, que daqueles que fazem cursos na área de humanas, licenciatura, e aí qualquer pesquisa que se fizer vai encontrar isso, o profissional de letras ele é o mais bem aproveitado, né? Dificilmente você vê um professor de português desempregado, a não ser que ele não queira mais trabalhar com educação, né? Ele fez o curso de letras porque é apaixonado pela linguagem, pela literatura, e a gente tem muito isso. A gente tem muito profissional que faz letras pelo curso, mas que já fez outro curso e depois faz letras, ou que fez letras e depois fez outro curso. Então, eu diria assim que, se não o melhor curso, ele é o melhor segundo curso que existe, é o curso de letras. Então, eu acho que só para finalizar essa parte, e aí depois, né, com as perguntas, e se vocês mesmos, Aline e Mariana, quiserem me lembrar alguma coisa, dizer que o curso de letras, que hoje o curso de letras da Multivix, né, pela experiência que a Multivix já teve na oferta do curso de letras presencial, ela tem uma estrutura de matriz curricular que vai garantir isso que eu estou dizendo, né, dessas competências e habilidades, e a possibilidade, então, do bom aproveitamento profissional de quem faz o curso. Aí, a respeito desses valores, né, Mariana? O curso de letras, ele também está inserido, né, nessas promoções de matrícula, não é isso? Isso. Falando um pouquinho agora, dando continuidade, obrigada, Leandro, pela sua fala. Dando continuidade agora, falando um pouquinho das nossas oportunidades, né? Começando pelas campanhas financeiras. Hoje, como eu disse, a nossa matrícula, ela está R$ 49,00, qualquer curso. Então, o primeiro mês do semestre, que é julho, o aluno paga R$ 49,00 até dezembro, de agosto até dezembro, esse aluno vai pagar R$ 149,00, exceto nos cursos de engenharia e agronomia, que ele vai pagar R$ 199,00 ao invés de R$ 149,00. Para os cursos em geral,
exceto engenharia e agronomia. O primeiro semestre de 2021, ou seja, de janeiro até junho de 2021, esse aluno vai pagar R$ 179. E o segundo semestre, de julho até dezembro, ele vai pagar R$ 199. E essa promoção, muito boa por sinal, ela é válida para todos os cursos e para todas as unidades. Então, só em 2022 que o aluno vai pagar de fato o preço de tabela, que a gente chama, né? Que é o preço oficial do curso dele. Falando agora um pouquinho das nossas campanhas. O aluno Multivix, ele é privilegiado porque ele, como aluno, ele ainda assim pode ajudar outras pessoas e ser recompensado por isso. Como? É pelo nosso projeto Indica Multivix, ou cooperação universitária. O que significa isso? Hoje, o aluno matriculado que indicar uma outra pessoa e essa pessoa se matricular, ele ganha um crédito, que a gente chama, né? Caso essa pessoa que ele indique se matricule no presencial, ele ganha um crédito de R$ 200, que vai ser abatido das mensalidades dele. E se ele indicar uma pessoa para o EAD, seja nos cursos de graduação, seja nos cursos de pós-graduação, ele ganha um crédito de R$ 100. E também é válido para os alunos que ingressaram por transferência ou por processo seletivo, tanto faz. Por falar em transferência, a Multivix está com uma campanha bem agressiva, muito boa, para os alunos que vierem a se transferir para a instituição. Hoje a gente concede 50% de desconto, com validade em 2020/2, ou seja, até dezembro, e também o primeiro semestre de 2021. Então, aqueles que ingressarem por transferência, que vierem de uma outra instituição, eles têm 50% de desconto até o meio do ano que vem. Também é válido para todos os cursos e para todas as unidades do Brasil. Mérito Enem. A pessoa que ela ingressar pela nota do Enem, ela consegue ter um desconto de até 100%. Como? Se ela tem uma nota superior a 700 pontos, ela consegue esse desconto. E como dito, também é válido para todos os cursos, todas as unidades, e eles conseguem entrar, como eu disse, sem prestar a prova, né, a redação vestibular. O Descomplicando o Enem. Descomplicando o Enem é uma ferramenta que a Multivix oferece, muito boa para aqueles alunos que estão aí acabando o ensino médio, que vão prestar o Enem, e que no futuro bem próximo entrarão em alguma graduação. O que seria isso? O aluno, o candidato, né, a pessoa interessada, ela entra no site da Multivix, se cadastra nesse projeto, que é o Descomplicando o Enem, e em troca, gratuitamente, ele vai ter acesso aos nossos aulões de revisão para o Enem. Então, são aulas bem didáticas que ajudarão, com certeza, essa pessoa a ter um resultado bom no Enem. A nossa campanha vigente do Bolsa Maturidade concede 50% de desconto para todos os alunos que têm idade superior a 60 anos, que se matricularem nos cursos de graduação. Como eu disse, né, a Multivix ela preza muito pela educação de qualidade e ela acredita que não tem idade mesmo para você adquirir conhecimento e também realizar sonhos. Então, essa campanha é um incentivo para as pessoas aí que têm uma idade mais avançada, já estão na meia idade, voltarem a estudar ou começarem a estudar também. Válido para todos os cursos e todas as unidades. O Bolsa Atleta, a Multivix ela pode conceder até 100% de desconto para algum atleta relevante, que tem certa relevância e visibilidade na cidade, né? Ou seja, essa pessoa ela se cadastra, o nosso marketing vai analisar o perfil desse atleta, quais campeonatos ele disputa, com qual frequência, e assim a Multivix pode conceder até 100% de desconto para esse atleta. E, em troca,
ele vai levar a marca da Multivix nos campeonatos e tudo mais. O nosso teste de carreira também é uma ferramenta muito útil no dia de hoje, né? Muitos jovens aí que estão saindo do ensino médio ainda têm dúvida do que fazer, qual curso adentrar, né? Qual carreira realmente seguir. E o objetivo da Multivix é realmente ajudar essas pessoas, não só os que estão saindo do ensino médio, né? Muitas vezes mesmo as pessoas que já têm uma graduação, às vezes não se encontraram nessa graduação e querem realmente ainda se achar. Então, o teste de carreira, ele te dá um norte, ele é uma ferramenta norteadora. Você responde, assim como no Descomplicando o Enem, você entra no site, se cadastra, e aí você tem acesso a esse teste de carreira gratuitamente. É muito didático, muito fácil, você responde umas perguntinhas e no final o próprio teste te sugere alguns cursos que têm mais a ver com você. E, por fim, os nossos cursos abertos, né? Que são oportunidades valiosas que a Multivix oferece, que são cursos atuais e gratuitos também. Tem temas como marketing digital, se eu não me engano, gestão de pessoas. Então, você entra, se cadastra e gratuitamente você tem acesso a esses cursos e, no final, você ainda é certificado por isso. E é isso. Bom, pessoal, queria muito agradecer aí o Leandro, a disponibilidade do Leandro, Mariana também, por estar aqui falando um pouquinho pra gente. E me despedir, né, que no próximo... Amanhã tem outra live, essa semana toda a gente está fazendo live. Então, acho que não houve nenhuma pergunta aqui, tá? Então, eu vou finalizar aqui dando minha boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Aline. Boa noite. Boa noite. E venho fazer letras. É.